Então, é um programa de 8 semanas, que será como uma terapia intensiva para o futuro. Então, a ideia é falar um pouco sobre essas regras do jogo que mudaram, falar um pouco do nível, mas não é o nível de cada um, é o nível do mundo, né? O mundo está mudando numa velocidade rápida demais. Então, um ambiente de aceleração para quem quer performar em alto nível no novo normal. O que é aceleração? O que é performar em alto nível nos dias de hoje? Acho que esses grandes questionamentos que a gente tem que fazer, porque performar em alto nível é o que? Você ser bem-sucedido, ganhar dinheiro, você dobrar o tamanho da sua empresa. O que é performar nesse novo normal? Então, acho que são bons questionamentos que vão vir. Esse projeto da mentoria, ele faz parte de um produto que a gente está lançando no mercado que chama Upper School. Upper School é uma escola que a gente está lançando no mercado, que ele tem um conceito diferente, né, Walter? Se você quiser explicar um pouco esse conceito da praça e da torre. No fundo, esse é um conceito que o Niall Ferguson trouxe para nós no seu livro A Praça e a Torre. E ele diz o seguinte: nós estamos acostumados, como povo, a estar na praça, olhando o governo, o poder, a empresa onde a gente trabalha, como uma torre. E até hoje, de certa maneira, vamos dizer assim, a sombra da torre, o governo, a empresa, protegia a praça, o povo, os funcionários. E daqui para frente é o brilho da praça que vai iluminar a torre. Então, é quase que uma inversão da forma como nós encaramos, seja nosso trabalho como funcionário, seja a nossa posição como cidadão, é uma forma de protagonismo em relação a quem, teoricamente, sempre foi nosso pai, nosso protetor. É essa visão de desmamar as pessoas, tanto no plano cívico quanto no plano profissional, que a gente tem como, vamos dizer assim, objetivo fundamental da Upper School. A Upper School é uma escola que terá os cursos que você não aprende na escola. Por isso que ela chama Upper, ou seja, além da escola ou acima da escola, é aquilo que você tem que aprender para ter uma vida. Não é, nós partimos do princípio que a gente não, vamos dizer assim, educa ninguém ou não ensina ninguém, as pessoas é que aprendem. E essa visão de que as pessoas aprendem, mas a gente não ensina, é que vai estar por trás de todas as atividades da Upper School. Exatamente isso. Assim, quando a gente vê e o conceito da praça, quando a gente começou a discutir a Upper School, nos remeteu à Grécia Antiga, né? Os filósofos ficavam na praça e o aprendizado era o aprendizado da vida. Enquanto você caminhava, você sentava na praça e você ia aprendendo. O conteúdo não era tão formal como hoje. Hoje, quando a gente olha para a educação, ele ainda está muito envelopado, né? Então, a Upper School, nesse conceito do lifelong learning, assim, é que o aprendizado é o aprendizado da jornada, da vida. Então, o que a gente pode aprender ao longo da jornada? Então, nós estamos começando com a mentoria, o projeto da Upper School, mas a ideia é que vai subir vários cursos, várias outras mentorias, vários projetos, numa perspectiva bem diferente do que as escolas tradicionais oferecem. E aí, seguindo então essa trilha, antes de começar aqui o que vai ser debatido em cada semana, são 8 semanas, a gente vai falar sobre esses 8 temas. Eu queria dizer que, então, a gente vai aplicar uma pesquisa profunda aí para entender o cenário de cada um. A cada semana, a gente vai escolher um case e a gente, depois da apresentação que a gente vai falar aqui dos temas, que cada semana vai ter o tema, a gente vai aprofundar dentro desse case. Então, se você hoje já está inscrito, você pode ser um dos escolhidos, vai ser baseado nessa pesquisa, na similaridade dos casos que existem ali. E a gente vai convidar os mentorados a ajudar a repensar o negócio ou o projeto que essa pessoa vai trazer para a mentoria. Então, vai ser muito prático, porque a gente quer fazer um olhar e falar, tá, como que a gente pode, de alguma forma, contribuir a esse negócio. Então, não vai ser só a minha ajuda e a ajuda do Walter, mas vai ser a contribuição de todas as pessoas envolvidas dentro da mentoria. E depois que a gente fizer isso, a gente também, eu e o Walter, além das 3 horas e pouco que a gente vai ter por semana para fazer essa ação, toda semana a gente vai oferecer o Walter 1 hora e eu 1 hora para tratar temas específicos. Então, por exemplo, a gente pode, em alguma semana, querer ajudar você a analisar o seu material de comunicação, de marketing, o seu site, a sua comunicação, como tá. Então, a gente pode separar 1 hora e as pessoas que tiverem dentro da mentoria interesse em ouvir a nossa contribuição sobre esse tema, a gente vai separar 1 hora a mais durante a semana. E vai ter mais algumas provocações práticas aí que a gente quer envolver as pessoas, que a gente vai explicar isso a partir de semana que vem,
Na terça-feira a gente encerra o grupo que vai estar presente dentro da mentoria e a gente vai apresentar o planejamento de como que vai funcionar e todo mundo vai ter acesso a todas essas informações. Mas de forma geral, é legal explicar como que vai funcionar a mentoria nesse desenho. Então, toda semana é um tema, cada tema é um degrau de uma escada, então a gente está falando de 8 degraus, e começa com a CBC, que é antes e depois do coronavírus, o que mudou e o que vai mudar. Não é, Walter? Aí a ideia nesse primeiro, e por que ele é o primeiro degrau dessa escada? Porque é onde nós estamos agora, exatamente essa visão tática, curto-prazista, ou seja, existe ou não um novo normal? O home office vai prevalecer? As pessoas estão preparadas para trabalhar à distância? Né? As pessoas vão mudar seus hábitos após esse período de quarentena ou continuarão sendo como antes? Como que eu consigo motivar meus funcionários à distância se a opção for trabalhar no home office? Como sobreviver nessa gestão do transitório entre o que era e o que vai ser lá na frente, e esse período onde nós nos encontramos agora, cheio de questões e indefinições. Então, a nossa primeira reunião, ou primeiro degrau dessa escada, é o tema que o Flávio está falando, AC/DC, antes e depois do coronavírus, o que mudou e o que deve mudar, segundo, evidentemente, uma visão, na nossa opinião, muito mais evolutiva e exponencial, que já vinha vindo e que agora foi acelerada. Estava sem som. E eu acho que esse é um tema muito pertinente para a gente começar a abrir, não só por causa desse momento de pandemia, da imprevisibilidade que veio sobre todo mundo, sobre os negócios, sobre a vida das pessoas, porque ainda há muito questionamento. Então, você tem uma linha ainda de futuristas e futurólogos defendendo que já sabem qual é o caminho, o que vai acontecer no mundo. Aliás, a gente já vem nessa onda aí há uns 2, 3, 4 anos de futuristas e futurólogos ganhando dinheiro, falando sobre o que vai acontecer nos próximos 20, 30 anos da humanidade. Acho que o que a gente quer trazer aqui, na verdade, são alguns sinais, alguns rastros, algumas coisas que mostram o que pode mudar já agora, desde o comportamento humano, desde do mercado, os negócios, o trabalho, o que de fato vai vir de mudança pós-pandemia. Então, é legal fazer uma reflexão até nessa base comparativa aí, entre antes pandemia e depois pandemia, num olhar mais realista assim, sobre o que de fato virá como próximos passos na sequência. Depois, na segunda semana, a gente entra num tema muito, muito bacana, assim, que é um tema que o Walter... É um livro novo do Walter, que é o Vítimas do Critério, e aí ele está preparando uma aula para essa segunda semana que chama Critérios Decisoriais, o viés cognitivo influenciando o seu negócio. Nesse degrau, vamos chamar assim, nós vamos ter pontos como, por exemplo, como tomar decisão no mundo em transição. Está cada vez mais difícil a gente tomar decisão. É uma montanha de informação, algumas inclusive até inverídicas, ao mesmo tempo um consumidor cada vez mais exigente, ao mesmo tempo uma infodemia e uma pandemia mental que se transforma num pandemônio. Como é que a gente evita os vieses cognitivos, que são 180 atalhos que o cérebro encontra para tomar decisão e acaba, em momentos como esse, fazendo a gente fazer muita bobagem? Como estabelecer uma blindagem cognitiva que permita a nós termos isenção no ato de decidir, seja decidir uma viagem de férias, seja decidir a admissão de um funcionário, seja decidir uma revisão estratégica do negócio. O que a gente pode fazer para o nosso cérebro estar ao nosso lado e não contra nós nos processos de decisão? E um critério que eu acho que vale a pena destacar, né, Walter, que mostra o quanto que essa reflexão é necessária nos dias de hoje, que é o critério, que é o viés cognitivo da confirmação, né? Que você sempre está buscando algo que confirme o que você pensa, né? Isso, na verdade, é um atalho que o cérebro encontra, porque o cérebro precisa economizar energia. Então, ele encontra um jeito de economizar energia que é muito mais fácil você ler ou assistir algo que vai ao encontro das suas crenças do que vai contra as suas crenças. Então, a tendência do cérebro é ter enorme prazer cada vez que alguma leitura responde exatamente na mesma direção da sua visão de mundo, e cada vez que é contrário a você, a tendência é fazer exatamente o inverso, é sofrer. Então, na hora em que você cada vez mais confirma a sua tese, a sua crença,
a sua visão de mundo, você vai se apequenando, tribalizando e ficando sem juízo de valor. Enquanto isso estiver no plano político, o pior que pode acontecer é você, vamos dizer assim, criar no Facebook alguns posts mais ou menos violentos. Mas o problema é que o viés da confirmação acaba gerando decisões corporativas, decisões da empresa, decisões sobre educação de filho. Tudo isto tem que ser, de alguma maneira, revisado por nós para evitar que o cérebro crie esse atalho e a gente tome decisões erradas. E eu estou citando ele porque, de alguma forma, a humanidade, a sociedade está fugindo do contraditório. E essa mentoria, na verdade, vai ser uma exposição ao contraditório. Então, quando eu começar aqui, a gente quer que todo mundo esteja muito aberto a lidar com o contraditório, que vá contra ou que vá com pensamentos diferentes dos seus. E essa provocação durante a mentoria é, na verdade, saudável, porque vai ser essa soma de informações, de dados que vão vir, não só nossa, mas dos convidados, conselheiros, como também de todos os mentorados que vão ter oportunidade para falar e dispor a sua opinião, e a gente entender que há muita força no contraditório, quando a gente consegue perceber o outro, quando a gente faz a escuta ativa, quando a gente começa a entender que a nossa opinião e as nossas convicções nem sempre são o absoluto, e que ouvir o outro e entender um pouco a visão do outro pode contribuir muito com a minha visão. E eu acho que a mentoria também vai vir, porque não é uma manada, todo mundo na mesma direção e pensando igual. E a mentoria vai trazer isso, esse encontro de pessoas que pensam diferente, né, Walter? Aliás, é fundamental que a gente crie, vamos dizer assim, no nosso consciente, a diferença fundamental entre o politicamente correto e o eticamente participativo, que são dois assuntos completamente diferentes, mas que nesse momento estão misturados. Então, nós vamos sim ter diferenças fundamentais de opinião, mas é essa diferença de opinião, ouvida, consumida por quem pensa diferente, que vai gerar nele uma das duas coisas, ou uma revisão das suas crenças, ou até um reforço das suas crenças. Porque é sempre bom você reforçar a sua crença se o reforço dessa crença tiver passado pelo mata-burro da inversão argumentativa. Se não, é fácil, todo mundo chega à mesma conclusão. E os algoritmos no mundo digital hoje, Flávio, estão cada vez mais jogando mais do que a gente gosta e não mais do que a gente precisa. Se eu entrar hoje no Spotify e pedir pagode, vou ter pagode o resto da vida, jamais vai me oferecer outro tipo de música. Se cada vez que eu dou um like em algum tipo de tendência no meu Facebook, fatalmente eu vou receber só mais pessoas ou mais comentários que vão ao encontro das minhas ideias. E isso está sendo hoje um enorme desafio e um enorme problema para uma sociedade que exige de nós cada vez mais abertura para os contrários e o contraditório e cada vez mais nos fecha de maneira algorítmica na nossa tribo. Muito bom. E o terceiro degrau, a gente vai falar desses líderes do novo mundo, que é agentes transformadores e as novas habilidades. Aí nós vamos precisar falar um pouquinho quais as competências que o novo mundo está exigindo de cada um de nós, como ser líder num momento como esse, moral aristocrata e moral escrava, qual é a nossa moral, ou seja, a moral do Senhor ou a moral de rebanho, as 5 forças que levam um líder adiante, o poder oculto da curiosidade e da imaginação. Vamos falar um pouco sobre a economia da oralidade, a importância de saber se expressar, o poder da palavra, enfim, tudo isso que os líderes do novo mundo vão precisar daqui para frente adquirir ou elaborar ainda mais dentro das suas competências. E aqui, eu acho que uma das coisas também que a pandemia trouxe foi isso, né? A necessidade de novos líderes para esse novo mundo, né? O quanto que a gente percebeu os líderes ainda com uma visão de super-herói, né? Mas sem destacar muito as suas próprias vulnerabilidades, mas também sem uma visão altruísta de olhar o todo, né? De um olhar coletivo, de construir. Eu acho que tem um novo tipo de líder aí, novas habilidades que precisam urgentemente serem discutidas, porque vão ser necessárias, até porque a função do líder é uma função que está mudando muito, né? Quando a gente fala em liderança ainda, a gente imagina uma hierarquia, alguém no topo e várias pessoas obedecendo o que aquela pessoa diz, e nunca foi tão horizontalizada essa visão do líder como agora. E é importante refletir um pouco mais sobre isso, assim, o quanto que esse mundo colaborativo entra dentro do aspecto da liderança, o quanto que o líder tem que ser mais vulnerável e o quanto que o líder tem que desenvolver novas habilidades, não só em si, mas nas pessoas que contribuem com ele,
seja onde ele estiver, para que ele possa continuar aí construindo novas frentes para esse novo mundo que está surgindo. E dentro da visão de A Praça e a Torre, não é apenas como criar líderes, mas como nós, liderados, podemos construir esse líder. Esse líder é construído do geral para o particular, e não mais do particular para o geral. Não são mais os líderes que vão dizer o que a gente vai fazer. Somos nós que vamos dizer o que a gente espera dele. Exatamente. Isso é uma mudança muito radical, né, Walter? Porque esse líder agora, ele não é mais autocrático, né? Não sou eu que decido, alguém decidiu que aquela pessoa é o líder e ela vai... É o reconhecimento das pessoas sobre aquilo que ele fala, sobre as verdades, sobre os valores, sobre aquilo que ele tem como crença e como desafios, e o define de forma... Às vezes uma pessoa é líder sem saber que é líder. Ela é líder pelo reconhecimento da praça, mais ou menos assim, né? É isso mesmo. E o início da Idade Média também, porque vocês veem que a gente vai numa onda assim da escada, né? Começa falando sobre a pandemia antes e depois a gente está falando ali sobre os critérios de decisão. Critérios decisoriais, que tem a ver com uma reflexão interna sobre o nosso posicionamento, como que a gente tem enxergado o mundo. Depois uma revisitação sobre o tema da liderança e depois um olhar para fora agora, assim, quem é essa nova sociedade que está aí presente hoje, tão ativa no mundo digital, que tem tanta voz para falar, e é mais um livro do Walter esse, né, Walter? Na verdade, o que a gente vai apresentar vai muito além do livro, porque o livro simplesmente descreve qual é essa nova sociedade individualizada, essa sociedade mimada que o mundo digital criou. O que nós vamos fazer, no fundo, além ou partindo do princípio de que essa sociedade está aí, veio para ficar, é entender como nós devemos nos portar no nosso marketing, na nossa relação com o mercado, né? Como o Big Data pode nos ajudar e colocar o Big Data no centro da gestão, os influenciadores digitais e as novas regras da comunicação, o que isso mudou ou não mudou, a chegada da inteligência artificial e o novo papel do ser humano, enfim, é realmente uma visão de como nós vamos nos portar nessa nova sociedade e como essa sociedade vai se relacionar conosco, sejamos empresários ou executivos de uma organização. E o mundo nunca foi tão exigente em relação a isso, porque você vê os últimos eventos dos influencers digitais agora, como teve aquele caso da blogueira que quebrou a quarentena e teve que suspender o Instagram dela, porque todas as marcas pararam de patrocinar. Eu acho que existe hoje a mídia digital, ela deu muita voz, né? E todo mundo hoje tem voz e pode falar, mas a gente está passando por um funil, um crivo agora, sobre e aí, mas será que eu posso falar tudo o que eu penso? Será que esse politicamente correto agora, as marcas estão muito preocupadas com isso. Você vê esse movimento agora da Coca-Cola dizendo que não vai anunciar mais no Facebook, as marcas se posicionando sobre esses temas. Isso também traz um novo movimento, né, Walter? Traz um novo movimento e, no fundo, é quase que um tema de uma nova palestra, um novo livro, que é o seguinte: nós estávamos como empresas todos na nossa Torre de Marfim e agora caímos na Torre de Babel. É mais ou menos isso. E o nexialismo e gestão, aí aqui já entra mais focado na gestão, né, especificamente, aí fazendo sucesso baseado no Nexo. Na verdade, a gente estava sempre até hoje definindo entre ser um especialista ou ser um generalista, e o que a gente descobre mais recentemente é que é fundamental que a gente seja um nexialista, ou seja, nexialismo é aquela capacidade que alguém tem de gerar nexo em tudo que faz, se apoiando nos outros colegas da empresa, fornecedores ou até em outras pessoas de fora da organização, para gerar nexo. A perda gradativa do nexo hoje é uma realidade nas organizações. Tem muita gente fazendo muita coisa, cada um por si, Deus para todos. E a razão e a intuição devem se combinar para que ambas sejam prevalentes. Então, como que o nexialista usa o conhecimento dos outros, a sua razão e a sua intuição para gerar uma capacidade produtiva maior e melhor? E como evitar, nesse nexialismo todo, a dissonância cognitiva, ou seja, como evitar a dissonância cognitiva para poder vencer em qualquer área, em qualquer atividade. Muito bom.
E o make it or fake it, que é a distância entre sonhar e fazer, tem muito a ver com aquela introdução que eu disse aqui, né? Tem uma turma hoje que sonha muito e faz pouco, né? Que fala muito, a gente está falando muito sobre criatividade, sobre sonhar, sobre a capacidade, mas o quanto que a gente precisa hoje de fazedores, de pessoas que realizam, de pessoas que têm a capacidade de colocar a mão na massa e ir lá e construir projetos. Há uma distância muito grande, né? E a gente sabe disso, entre você sonhar, você planejar, você ter uma ideia. Esses dias alguém me procurou e falou que tinha uma ideia genial e que ela queria compartilhar comigo, mas queria que eu assinasse um NDA com uma multa altíssima para poder compartilhar essa ideia comigo. Eu dei risada, eu falei assim, mas por quê? Ele falou, não, porque a minha ideia é muito boa e quando você souber da minha ideia, eu tenho certeza que você vai querer fazer algo com ela. Eu falo, meu amigo, assim, o mundo está cheio de milhões e milhares de ideias. Eu tenho certeza que a sua ideia alguém já teve no mundo. Assim, alguém no planeta já pensou as mesmas coisas que você está pensando. Então, assim, como que alguém vai assinar um NDA com você? Como se essa ideia fosse de uma originalidade tamanha, a ponto que eu tenho que assinar um NDA sob o risco de pagar uma multa para você, porque você compartilha essa ideia e depois, se ela de alguma forma vazar, eu posso ser responsabilizado por isso. A gente ainda vive nessa bolha da ideia, na bolha da imaginação, na bolha de porque e poucas pessoas realmente realizam coisas, constroem coisas. E aí esse é o desafio. Como que você sai do pensamento para a ação, né? Como que você a coragem que agir, coragem tem a ver com agir com o coração, né? Como que você vai para a ação? Como que você se movimenta criando e fazendo coisas que realmente deem sentido para o seu negócio, para o seu projeto? E aí eu estou dizendo isso porque quando nós pensamos na mentoria, chama mentoria de resultado, tem muito a ver com esse tema. O que é resultado para você? O que é resultado? O que é sucesso para você? Até porque existe um monte de coisa na internet dizendo que vai atingir sucesso, você pode ser bilionário. Eu vejo muitos aí influencers digitais e tentando vender cursos dizendo que você vai ser milionário, que você tem que ser bem-sucedido. Será que a definição de sucesso, de resultado, de fato é ser milionário? A definição da vida é você conseguir atingir um status de grana e que você fala, eu realizei tudo que eu queria? Ou será que tem muito mais coisa? Ou será que não tem uma relação individualizada? Cada um tem a sua própria percepção sobre o que é sucesso para você. E se isso é individualizado, somos seres humanos tão diferentes, qual é a jornada que eu construo, que eu realizo, que eu faço para alcançar esses resultados que geram significado para a minha vida? Por isso que não tem uma receita do bolo que 5 mais 5 não vai ser 10, 1 mais 1 não vai ser 2. Ele pode ser números completamente diferentes de acordo com a realidade de cada um. O que importa é que cada um tenha em si a capacidade de subir a escada, a capacidade de buscar o seu resultado, de fazer acontecer aquilo que você projetou e que você sonhou para você. Muita gente hoje na plateia, na audiência. Até eu recebi, quando a gente lançou essa mentoria, Walter, eu recebi um e-mail e contei de um cara nos Estados Unidos, muito legal, um cara que acompanha o Welcome to More, e ele escreveu um texto enorme falando, Flávio, tem muita gente na plateia, muita gente na audiência. Os Estados Unidos já mudou isso, todos os eventos, os cursos nos Estados Unidos é uma provocação às pessoas realizarem, elas fazerem, as pessoas precisam aprender a se movimentar, precisam aprender a parar de ficar sentado no cinema contemplando o filme, ela precisa ter vontade de ser parte do filme, tem que parar de seguir esses milhares de gurus que estão no Instagram fazendo live todos os dias e começar a tentar realizar a sua própria live, contar a sua própria história e fazer aquilo que realmente gere significado para você. A gente precisa começar a construir uma sociedade que tem um olhar mais para fora do que para dentro, porque nós entramos num ciclo vicioso de pensamento, um ciclo vicioso de meditação. A gente começou a olhar como se buscar aquilo que me faz feliz, como se propósito fosse algo que te faz feliz, e você passa a vida tentando encontrar isso, sem entender que, na verdade, você precisa colocar o coração em tudo que você faz, em vez de buscar aquilo que te faz feliz. Porque talvez você nunca vai encontrar o que de fato te faça feliz. O que você precisa encontrar é a sua verdade, a sua originalidade em tudo aquilo que você faz, independente do que você faz. Porque quando você fica buscando fazer o que você quer, buscando fazer algo para ser feliz, o que define você é o que você faz, não quem você é. Quando você ama e coloca o seu coração e você vai lá e serve, faz, independente do que você faz, o que mostra para o mundo é quem você é. E há uma diferença brutal nisso. Assim. A gente precisa entender quem as pessoas são enquanto elas fazem o que elas fazem, independente do que fazem.
E aí isso tem a ver que se você for hoje um estagiário, for um gerente, você seja o melhor gerente, coloque o seu coração lá, faça o melhor que você puder, suba a escada que tiver à sua disposição, não importa o tamanho, pode ser uma escada pequena, uma escada média, suba a escada, porque o que vai gritar alto para o mundo é quem você é, e é isso que a gente precisa reconhecer na sociedade, pessoas que estão dispostas a mostrar para que elas vieram, né? O que elas querem construir na sua jornada, independente da jornada. E você sabe, Flávio, que no fundo tudo isso pode ser resumido numa frase que a gente vai abordar muito nesse sexto degrau, que é: conhece a ti mesmo, porque é a partir disso que você é capaz de definir quem é você, e como fazer as coisas. Ou seja, tem muita gente nesse momento que está descendo o cacete em alguém nas redes sociais, achando que com isso está fazendo alguma coisa. Tem muita gente que está louco de vontade de mudar o mundo, mas com preguiça de arrumar o quarto. Ou seja, nós precisamos antes definir quem nós somos. E muita gente já fala que existe uma grande diferença entre ser relacionador e realizador. E tem gente que é naturalmente um relacionador e pode realizar grandes coisas no relacionamento. Tem outras que são mais realizadoras, que têm uma dificuldade de se relacionar, mas que são capazes de entrar de um lado um porco e do outro lado sair linguiça. Então, conhecer a você mesmo, as suas aptidões e enfatizá-las é o que a gente procura descobrir nesse sexto degrau. Aí vem a pergunta: tem como mudar? Pessoas não mudam, mas podem encontrar um outro endereço que já existe dentro delas. E é isso que nós vamos tentar abordar nesse sexto degrau. E despertar, né, Walter? Eu e o Walter já tivemos muitas conversas sobre isso. Vocês vão entender depois, quando tiver um aprofundamento sobre esse conceito que o Walter vai trazer, que é de Nietzsche, sobre moral escrava e moral aristocrata. E sempre tem uma pergunta que eu faço para o Walter, e a gente faz um diálogo bastante profundo sobre isso, é possível transformar uma moral escrava em moral aristocrata, né? Ou existem muitas morais aristocratas adormecidas e o que elas precisam ser provocadas para que elas despertem. Então, se já existe um endereço dentro de si, talvez existam muitas morais aristocratas disponíveis no mundo, mas vivendo como moral escrava. Elas precisam ser despertas para poder construir a sua jornada de uma maneira mais bonita, né? Mais atraente, mais que gere realmente sentido para a sua própria história e para a sua própria vida. E, no fundo, uma das coisas que mais frustra o ser humano, Flávio, é eu formar convicção e essa convicção não alterar meu comportamento. Isso é uma das coisas mais frustrantes. Quando você sabe que você precisa fazer regime, mas continua engordando. Quando você sabe que precisava estudar inglês e continua não estudando. Quando você sabe que precisava fazer alguma coisa, está convicto daquilo, mas algo te segura e você não acaba fazendo. E aí é a sensação pior do mundo, que é uma luta sua contra você mesmo. E é isso que eu acho que o Make It or Fake It deve, de alguma forma, abordar com bastante profundidade. E aí, para a 7ª semana, a gente caminhando para o final aí da mentoria, armas digitais versus alma digital. Agora a gente já vai entrar de verdade num tema também que é um tema muito atual, né? Que a gente precisa refletir sobre ele. E no fundo, vamos dizer assim, tem muitas empresas que acham que entraram no universo digital porque tem um site relacional, porque tem amigos no Facebook, seguidor no Twitter. Só que mais do que armas digitais, ela tem que desenvolver uma alma digital na organização, que é usar tudo o que o mundo digital oferece de oportunidade para você transformar a empresa. Não se trata, portanto, de transformação digital, e sim de transformação empresarial, aonde, de certa maneira, o digital é apenas um enabler, mas que tem que trocar a forma de se relacionar com seus funcionários, a forma de se relacionar com o mercado, a forma de arquivar coisas, a forma de transmitir informação, a forma de operar, a forma de trabalhar, a forma de competir no mercado. Tudo pode ser transformado e aí sim você terá uma alma digital de fato e não apenas o uso constante de armas digitais. E um fato interessante aqui que a pandemia mostrou é o quão analógico nós somos. A gente imaginava que por ter Facebook, Instagram, um celular na mão, nós éramos, enquanto país, né, um país muito digital. E, na verdade, a gente descobriu, por exemplo, na pandemia, dados que já eram concretos, mas que ficaram muito mais evidentes, que só 7% do varejo no Brasil estava vivendo alma digital. A gente percebeu que existem milhões de pessoas que não têm nem bancarizadas são, não tem conta corrente. Precisava pagar um auxílio e a pessoa não tinha como receber esse auxílio, né? Uma quantidade enorme de pessoas sem acesso à internet.
Então, Não, e mesmo, vivemos ainda num país muito analógico, né? é isso, e mesmo, Flávio, empresas que já têm um site digital, que já vendem online, ainda não entenderam que ter alma digital é ir ao encontro do consumidor do jeito que ele quiser. Porque o consumidor hoje tem alguns que vêm no site e compram na loja, tem outros que vêm na loja e compram no site, tem outros que compram no site e vão buscar na loja, ou seja, há uma dezena de formas diferentes de relação. E, no entanto, as empresas estão ainda divididas em eu entrego online ou você compra na loja. Essa visão ainda dessa dualidade não inclusiva que precisa acabar, e a alma digital na área de varejo é muito importante. E aqui tem um tema que eu sei que você estava falando recentemente, e eu falei agora com o Fred Rocha, no último nosso evento, que ele participou, que é esse monopólio dos marketplaces também, né? Porque os grandes monopólios dos marketplaces estão nascendo, aí todo mundo fica refém dele, mas aí que vira arma digital, porque o pequeno varejista, o pequeno comércio, ele depende de alguém que tem uma grande plataforma, e aí ele coloca lá, então ele fica vivendo das armas digitais de outro, e se esse outro parar de existir, ele não existe mais também, né? Então, vale uma reflexão quando a gente tiver exato, você nesse sabe, tema. Flávio, que é pior ainda, né? No fundo, havia uma promessa há 20 anos atrás de que a internet faria duas coisas: ia desintermediar negócios e ia integrar as pessoas. Nesse momento, ela criou tribos a nível de pessoas e está reintermediando negócios. Hoje, um restaurante tem que existir graças ao iFood. Só que o iFood é que está coletando os dados. O iFood começa a ver se alguém gosta muito naquela região daquele tipo de comida, ele monta o restaurante e passa a competir com aquele que era, no fundo, vamos dizer assim, o prestador de serviço. Portanto, nós acabamos ficando novamente absolutamente intermediários e pior, vamos dizer assim, ainda dependentes dessa intermediação. Por quê? Porque a informação fica no meio, não fica na ponta. E cobrando taxas altíssimas, né? Vale dizer que o iFood cobra 25% de restaurante que entra lá. E o último tema é como ser um mover aqui, o propósito que gera movimentos. Aí entra um pouco no que eu tenho construído ao longo do Welcome to More, como construir, porque tem uma discussão que o Walter falou bem agora há pouco, que é importante a pessoa descobrir quem ela é. A gente acha que descobre propósito, você não descobre propósito. Tem gente indo aí para finais de semana, fazendo imersões espirituais para tentar descobrir qual é o seu propósito na vida. Você não descobre propósito, você descobre quem é você. Essa é a essência. Conheça-te a ti mesmo, né? Como o Walter disse. Você precisa conhecer a si mesmo. Quando você descobre quem você é, você passa a criar propósitos. Propósito se cria, e ao longo da sua jornada você pode criar vários propósitos. De acordo com o momento que você vive na sua vida, você cria vários propósitos. Aqui do Mover uma vez que você entendeu quem é você, descobriu a sua essência, uma vez que você começou a criar propósitos ao longo da sua jornada, como transformar esses propósitos em movimentos? Como fazer com que esses propósitos sejam atraentes para que mais pessoas queiram se mover junto com você? Para que você consiga fazer da sua marca um brand mover, uma marca que gera movimento, uma empresa que gera movimento, ou um profissional que gera movimento. Como se você é da área de fitness, como você pode desenvolver projetos que gerem movimento no mundo fitness. Então isso é um degrau acima do propósito. O propósito, uma vez que você sabe o que é você, os valores que permeiam a sua história, a sua existência, você começa a criar propósitos, mas você não pode parar nisso. Você tem que fazer de propósitos movimentos. E a gente quer fechar a mentoria nessa última semana falando um pouco sobre isso, assim, como você integra mais pessoas dentro dos propósitos que você tem desenvolvido e criado ao longo da sua jornada, para que isso se torne um grande movimento. Então, a gente vai trazer alguns cases, o case do Welcome to More, contar um pouco a história disso, para que vocês possam perceber que é possível você fazer do seu propósito um movimento. Esse oitavo degrau pode, se a gente fizesse uma metáfora na ciência da física, no fundo é como transformar energia potencial em energia cinética. Isso é o que é um mover, né? A capacidade de transformar a energia ali acumulada que está dentro em algo que gere movimento ou gere cinética. E aí, então, só para alguns dados, mas a gente deve fazer pela plataforma Zoom, integração exclusiva com o ambiente digital, a sinergia, como eu disse, intensa entre conselheiros e mentorados, estudos de cases reais dos mentorados, desafios e exercícios a serem praticados com acompanhamento dos mentores,
e treinamento profundo nas 8 áreas vitais de um negócio de alta performance, que foi o que a gente falou aqui. Então, a gente vai provocar bastante isso. E aí a gente tem um time, né? Aqui a gente fez uma analogia, e que é importante se falar dessa analogia, porque sempre se falam de mentoria como a facilidade da pessoa construir do ponto A ao ponto B e você vai na menor distância possível. E aí, sem mentoria tipo, confuso. Mas a realidade com a mentoria é que você vai de ponto A a ponto B com muitas nuances, porque, como eu disse no início, cada um tem a sua própria jornada e cada um constrói seu próprio caminho. Não existe um caminho único do ponto A a ponto B que todo mundo segue ele e vai dar certo para todo mundo e todo mundo vai fazer esse mesmo caminho. Por sermos diferentes, cada um vai construir sua própria jornada. O importante é que dentro dessa sua jornada você tenha rastros, e aí é o conceito da mentoria, que te indiquem o que melhor pode ser feito, lidar com o contraditório, como a gente disse, para entender a opinião do outro, pode evitar que você cometa erros. Ao longo dessa jornada, existe alguns meios para você não tornar ela tão confusa, que como a gente colocou, sem a mentoria. Mas não existe uma linha reta que todo mundo vai seguir o mesmo padrão e vai sair do ponto A ao ponto B. Quem vende isso não está sendo verdadeiro. E a gente convidou um time, como eu disse, muito especial aqui, que vai estar com a gente. Hoje eu pedi para vir 3, até por conta do tempo, para não alongar muito, para conversar um pouco. Então vai estar o Murilo Gun falando sobre criatividade, o Alexandre Frankel, que é o CEO da Vitacom, falando sobre tempo e vida. É um cara que eu admiro muito, construiu projetos incríveis através da construtora. O Renan, que está aqui, ele já vai falar daqui a pouco. A Vivi está aqui também. A Agatha Areias, que é a vice-presidente de Learning hoje de educação no Rock in Rio, vai falar de educação para a vida. Um CEO, que é o Jean Jurbi, presidente hoje da TicketLog. O João Kepler, falando sobre Smart Money, esse livro dele. Como que dinheiro inteligente é esse? Porque a gente acha que a gente precisa de dinheiro, né, para conseguir fazer as coisas. Smart Money vai muito além do dinheiro. Sidney Oliveira, que tem hoje uma escola que forma mentores, e o nosso sonho é terminar essa mentoria com novos mentores, né? Fazendo novas mentorias. Então, o Sidney vai contribuir muito aqui com esse tema. A Sofia Esteves, que é fundadora e presidente do Conselho da Companhia de Talentos, que é uma das maiores empresas de recrutamento hoje da América Latina. E o Dante, que está aqui com a gente também, que vai falar sobre o futuro da educação. Eu queria já vamos chamar a Vivi aqui, a Vivi Brafman, que vai estar com o Walter, aliás, agora, se tudo der certo, em setembro, como conselheira do aprendiz. Vamos abrir o microfone da Vivi? Oi, Vivi. E aí, estão me ouvindo? Se não, eu tiro isso aqui, não sei se vai funcionar. Ouvindo super bem. Tá ouvindo? E aí, prazer estar aqui com vocês. Oi, Flávio e Walter. Tudo bem, querida? Tudo bom? Poxa, um prazer fazer parte desse time, que chique. Flávio? Ele está no mudo. Eu vi que ele está falando, mas ele está no mudo. Aí. Voltei. Vivi, a gente está muito feliz com a sua participação. Obrigado demais, tá, por ter aceitado. E você passou muito tempo, além de vencer o aprendiz, foi um grande desafio na sua vida, depois você se transformou aí, se tornou conselheira do aprendiz. Então, você está acostumada a analisar cases ali, histórias, e opinar sobre isso, né? Eu acho que isso vai dar uma contribuição muito rica para a gente, com todo o aprendizado que você adquiriu aí ao longo da sua jornada. Eu posso dizer que, para a sorte dos demais vencedores do aprendiz, nessas 10, vamos dizer assim, seasons ou temporadas, foi que a Vivi só participou da primeira, senão ela tinha ganho muito. As outras todas, né? Ai, que lindo! Oh, Walter. Mas é muito interessante, né? Essa sensação de você ser julgada e depois julgar, né? É estranho no começo, mas depois me dá uma liberdade tão grande. Eu pensava assim, mas como é que eu vou sentar do lado do Walter e fazer uma coisa dessa, né? O Walter é a pessoa mais inteligente que eu conheci na minha vida. Quem sou eu? E aí depois eu me vi exatamente no meu lugar. E é bem isso que o Flávio falou, né? Os propósitos das pessoas são tão diferentes, as pessoas são tão diferentes. E então o Walter tem toda essa experiência como gestor, né? Como líder, como mentor, a pessoa de insights. E aí eu tinha prática, né? Então eu conseguia julgar partindo de outros parâmetros, o que tornou, no meu ponto de vista, aquela análise e o programa super interessante, porque você tinha ali uma pessoa que foi e fez, né?
você tinha o outro que tem a gestão, que tem essa liderança, essa visão estratégica, que conseguia analisar os participantes de um outro ponto de vista. Então, a gente é muito complementar. Eu não vejo a hora da gente voltar a gravar de novo. Walter, eu acho que assim, a Vivi é uma das pessoas mais maker que eu conheço, assim. Como é agilizada a Vivi, né? Como ela faz as coisas acontecerem, né? É isso, eu acho que, aliás, a gente não convidou a Vivi para participar disso só por causa disso, mas a característica principal da Vivi é o seguinte: missão impossível. Essa visão que a gente tem, agora assim, tem uma missão impossível, chama a Vivi. Sempre foi assim, né? E a gente trabalhou junto o quê? 11 anos, né, Vivi? Acho que sim, 11 anos. Exato. Mas E eu adoro essa isso. capacidade de maker da Vivi, mas mais do que maker, essa capacidade de mover, não apenas de fazer, mas de fazerem, é que eu acho que deu a ela o título no Aprendiz, mas ao mesmo tempo esse sucesso profissional que ela adquiriu em toda a sua vida, em toda a sua jornada, né? Então, todos nós precisamos ser um pouco maker e um pouco make it making, né? Ou seja, fazer com que os outros façam também. E essa capacidade, essa energia que a Vivi tem, e ela acaba passando para todo mundo. É o que eu sempre falo: entusiasmo é a pedra de toque que faz as outras pessoas se moverem. Se você é uma pessoa entusiasmada, todo mundo acaba se movendo ou dando um passo a mais. E a Vivi é uma pessoa que, acho que todo mundo que conhece já sabe, cheia de entusiasmo, né? E uma coisa demais, né, que vale destacar, né, assim, em relação ao aprendiz, que ela não é só conselheira do aprendiz, ela ajuda a construir, né, Walter? Então, há tempos que ela está falando sobre essa próxima edição, trabalhando, ajudando, fazendo a seleção, agindo a Aliás, patrocínio. ontem eu liguei para a Vivi, ela estava fazendo ou participando, vendo os vídeos da seleção, né, Vivi? Você estava ontem? Tava E que vai terminando a além do que é seleção. pedido, né? É que ela gosta de se envolver mesmo para fazer as coisas acontecerem. Adoro. E uma coisa só que o Walter falou, que é muito legal. Aqui com a gente também, Walter, tá a Noemi, que trabalhou Eu com a já gente falei também. com ela, então depois, eu falei já com ela, minha querida. Entrei em seguida. E a Elo, que também, Não Flávio, tinha foi visto ela. participante do primeiro aprendiz e trabalhou comigo com o Walter na Young há 8 anos. E aí, mas tudo isso eu tô falando porque quem trabalha com a gente, né, Walter, depois eu acho que nunca mais muda. E é a mesma sensação depois de participar do aprendiz. Que assim, é uma coisa que é intrínseca, ela fica dentro da gente para sempre, que é isso do impossível, e eu transformo tudo em pequenas tarefas. Então, quanto mais prazo eu tenho para fazer uma coisa, e também acho que para muita gente, né, mais difícil se torna para realizar. Então, eu preciso pegar uma coisa grande, dividir em pequenas tarefinhas e aí ir atrás desse impossível. Então, um dia o Walter brincou comigo, falou assim: se você... Viviane, você é inacreditável. Se um dia eu pedir para você trazer o Cristo Redentor para São Paulo, você vai me fazer 2 perguntas, o Walter disse. Eu falei, o quê? Ele vai falar assim: você vai perguntar quanto dinheiro eu tenho e em quanto tempo você pode fazer isso. E é pura verdade, né? Porque não tem graça. Essas coisas do dia a dia, eu até vou deixando de lado, é até estranho, porque é tão fácil fazer, não é um desafio, né? E eu preciso de um desafio todos os dias. Isso se torna um pouco cansativo, mas é o que me move. Então, não consigo trabalhar de outro jeito. E depois de trabalhar com o Walter, então, tudo que você acha normal, que você acha ok, Walter tem aquela outra teoria também que fica com a gente para sempre, né? Flávio deve saber, que é ou a coisa é uau, ou ele vai te dizer não, né? Então você leva uma coisa mais ou menos feita, ou exatamente o que ele pediu, ele não dá nem bola. Então, ou você surpreende, ou você nem leva. Então você não tem opção. Você tem que passar o tempo inteiro surpreendendo. E isso pode ser exaustivo para um monte de gente e pode ser sensacional para pessoas como eu. Então, adorar desafios, ter que surpreender o tempo inteiro e adorar trabalhar sob pressão, porque também participar do Aprendiz Trabalhar com o Walter é trabalhar sob pressão, mas eu amo. Ô, Walter, tá dizendo que você pressona demais aí. E pressiono Mas mesmo. é bom, é bom. Você sabe que o líder, e a gente vai falar muito isso no evento, no nosso workshop, aí, na nossa mentoria, o líder, eles têm que decidir. Ele quer ser gostado durante a gestão ou muitos anos depois. Essa é uma decisão fundamental. Você quer melhorar o mundo ou mudar o mundo? Você quer ser Bill Gates ou Steve Jobs? Se você quer ser o Steve Jobs, você vai ser odiado enquanto trabalha com ele e depois
vai adorá-lo para sempre. E por que isso? Porque você tira o melhor das pessoas. É cansativo, mas é rewarding, é recompensador. Se você quiser agradar todo mundo, vai vender sorvete. Está resolvida a sua vida. Você vai agradar todo mundo, entendeu? Agora, se você quiser realmente fazer diferença no mundo, aí você tem que se exigir e exigir também das pessoas que estão ao seu redor. Muito bom. Vivi, obrigado, viu, pela sua participação, vai ser incrível. A Vivi está gerando muito conteúdo nas redes sociais. Eu sei que tem novidades chegando aí, né, que você está produzindo com muito carinho. E já foi escolhido já todos os participantes que vão estar no Aprendiz? Bom, Já óbvio fechou o que grupo? o Walter foi o primeiro a entregar a lista dele, né? Obviamente. A gente, por causa da pandemia, a gente está fazendo isso, né? Cada um na sua casa. E o que é uma pena, porque era divertidíssimo assistir os vídeos dos candidatos juntos. A gente teve mais de 100 mil inscritos, 131 fizeram teste de VT. E desses 49, né, Walter, passaram para a gente os links. Na verdade, todos, mas 49, assim, shortlist. Aí o Walter já soltou a lista dele. Eu estou terminando a minha, o Roberto também. Nunca tivemos um problema com tanta qualidade, Vivi. Eu estou até agora preocupado, viu? Nunca. Mas eu posso dizer uma coisa? Uma lista. As mulheres são melhores que os homens, não são? Eu não tenho já dúvida. adiantando. Nenhuma dúvida. Também parti do mesmo princípio. Talvez a gente acerte. Tem muitas pessoas. Eu fiz a minha lista, a Vi está fazendo a dela, para depois a gente juntar tudo. Você vai ver que vai haver muita coincidência, Vivi. As mulheres são espetaculares na grande maioria. E, Flávio, quantos é uma coisa são muito 20? legal. A gente escolhe 16. Mas uma coisa muito boa, começa o programa e fala assim, Walter, fulano vai ganhar. Tenho certeza que fulano vai ganhar. Aí vai ao primeiro demitido. Mas os melhores acabam errando logo na largada, a ansiedade, né? Tem que dar um Rivotril para os melhores, porque eles chegam muito acelerados e esquecem que... Você sabe, Flávio, da escada, já quer subir o 8º degrau. Exato. A verdade é que os bons, se eles passam das 6 primeiras provas, eles têm uma chance muito grande de ganhar a prova. Os bons, os ótimos. Ou eles saem no começo, ou eles vão até o fim. Né? Muitos campeões devem ter saído no começo. Muitos campeões devem ter saído no começo. É isso, possíveis campeões. Porque não foram conhecidos, né? Erraram a mão numa pequena coisa. E que depois da sexta todo mundo se torna conhecido, né? Vivi, obrigado, tá? Obrigada a vocês. É uma honra ter você com a gente. Vivi? Um beijo grande, querida. Beijo, Vivi. Eu queria chamar o Dante aqui. O Dante e o Renan, para colocar os dois aqui online, porque eu sei que os dois estão aí. Então, o Renan e o Dante são dois caras geniais. Assim, o Renan a gente pôs saia do papel, porque é um cara que ajuda a tirar as ideias do papel. E o Dante é um cara muito envolvido no futuro da educação, projetos lifelong learning e tal. Eles já estão aí? Deixa eu ver. Oi, Dante. O Renan tá chegando em alguma base para parar para poder falar. Então, acho que ele falou contigo aí. Aqui. Tá tudo bem? Bom, primeiro prazer enorme aqui, Walter, Flávio, e todos vocês. Fantástico demais, gente. Super empolgado aqui com o desafio, né, dessa comunidade, né? Porque é uma comunidade aí que a gente vai usar bem a inteligência coletiva, né, para subir os degraus, né, se assim for, daquela escada, né? Da escadinha. E eu estou muito satisfeito, né, com a provocação, né, com a questão da educação. A gente tem experimentado realmente muita coisa nova que está ainda, digamos, aí para emergir, né? Então tem muita coisa da própria educação que está para emergir, né? Então é fruto, inclusive, de uma experiência própria, vivida e validada lá na Singularity 1 ano atrás, né? Onde eu e Renan a gente estava imerso na quarentena lá da Singularity, né? Nos 3 meses que a gente ficou imersos lá, selecionados, levando nossa empresa para lá. Então a gente fundou o Gravidade Zero lá e a gente trabalhou um pouco, que é isso que eu acho que vale muito trazer, o que é que está se trabalhando talvez e provocando em nova educação, é o conceito do endless learning, né? Que é muito inspirado, só uns pontinhos aqui, muito inspirado, engraçado, se vocês não conhecem, mas vale conhecer o símbolo tibetano do endless note, que é um nó entrelaçado do universo. É uma coisa sem começo e sem fim. Assim como seria a educação. A educação que a gente criou, ela na verdade se restringiu a um subconjunto da vida, né? É um subconjunto da vida. E a vida é o subconjunto focado no trabalho, no mercado, no emprego. E a gente está vendo aí, né, principalmente nesse experimento que a gente está vivenciando com a natureza. A gente está fazendo um curso, eu digo que a gente está fazendo um curso, a imersão da natureza, né? A natureza, ela pegou todo mundo de jeito aí e disse, porra, você que vivia reclamando que não tinha tempo para nada na vida,
nada para botar seu projeto, está engavetado, estava insatisfeito com suas coisas, pronto, eu vou parar o mundo agora só para você se organizar. Então, a gente está fazendo esse curso severo e compulsório da natureza agora, nessa imersão da quarentena, né? E eu diria que, para mim, o futuro da educação é como se fosse a educação, a provocação é como se ela fosse uma mochila, né? Uma mochila que a gente leva ela para todo lugar, ou seja, toda oportunidade, toda ação é oportunidade de aprendizagem, que é muito do nosso caminho do empreendedor, né? Toda oportunidade, toda ação, e ela é sem muro, de fato, e é onde a gente passa a ter, por exemplo, a impressão, a gente pode ter o nosso self-diploma, por que não, né? Termos nosso self-diploma, né? E esse self-diploma, ele nos mostra e valida que cada um de nós tem a nossa singularidade, a gente somos seres plurais, né? Que a pluralidade da gente é que traz nossa singularidade. E trazer isso à tona nesse projeto aqui, trazer esse protagonismo, trazer essa força, na verdade, trabalhar a construção de seres humanos autônomos, né? Eu diria que talvez seja um pouco do que vem muito forte nas próximas décadas, né? A autonomia do ser humano, né? Quando a gente falou, vocês falaram de liderança, né? Enfim, o ato de não se esperar mais nada por ninguém, você agir em coletividade, né? Você ter esse protagonismo, essa autonomia, essa iniciativa, esse processo, enfim, mas motivado por si próprio, né? Motivado justamente porque você está consciente e entendendo exatamente o tabuleiro do jogo da vida, né? Que é muito mais amplo do que esse que a gente estava jogando antes do Convida. Então, acho que assim, tem muita coisa interessante, né, para se extrapolar, né? Eu diria também que a nova educação trabalha muito com o extrapolar dos 5 sentidos da gente, os 5 sentidos, a finitude, talvez, dos 5 sentidos da gente, desenhou uma realidade finita, né? Então, se a gente trabalhar da nova educação, vem muito outras faculdades, como a própria intuição, né? O intuir, né? São coisas que a gente não via, que a gente passará a acreditar no que não, né, no que a gente não está vendo, né? É aquele negócio de se você tratava o desconhecido como inexistente, né? Eu diria o seguinte, também é um outro processo. Porra, nessa época você não conhece, que não existe, né? Então, são desafios e, digamos assim, quartos escuros, né, que a gente vai passar a estar navegando, como a gente talvez esteja sentindo um pouco aqui agora, né? Os quartos escuros que precisam, de fato, dessas luzes nossas, né? Que não adianta entrar no quarto escuro procurando um interruptor, porque não é esse quarto que eu estou falando. Na verdade, a luz está na gente mesmo. Então, acho que assim é um outro processo. Vou entrar em quarto escuro, então eu entendo que se eu entrar no quarto escuro tem uma luz central, né? Provavelmente você vai imaginar que tem uma lâmpada no meio do quarto escuro para ser acesa. E se ela tem uma lâmpada, você tem um interruptor para acender. E aí você passa a procurar o interruptor e não cria o processo, e não constrói a nova realidade. Que é muito também desse fato que eu provoco muito, que a partir do momento que... É um certos cuidados com as referências externas. Quando a gente passa a imitar ou a buscar a referência externa completamente de forma muito obstinada, talvez você esqueça de ser você, né? Você não tem espaço para ser você na vida, né? Quando você começa a sempre olhar as referências externas, você não dá ao seu eu a oportunidade de aparecer nesse mundo. E se você não aparece, você, na verdade, não compõe o quebra-cabeça da vida que se desvenda no coletivo. Eu acho que se você não a questão da autoralidade, da sua originalidade, ela é necessária como espelho para o outro também se autoconhecer. Então, assim, se você não traz sua autoralidade, você fica um quebra-cabeça com uma peça a menos e você a evolução, eu diria, talvez a evolução da sociedade, ela não acontece, né? Então, acho que é um pouco dessas provocações, né, que mistura todas as faculdades da filosofia, enfim, as outras disciplinas, as multilogias. Eu acho que a gente vai estar vivendo a era das multilogias, não mais ideologias. As ideologias, elas talvez não vão navegar na complexidade, né? Então não dá para morar nas ideologias, né? E a única talvez coisa que se tem da ideologia ou do partido é que a iminência da guerra ela sempre existe, né? Quando você defende parte, né? Quando você só está atuando em parte, né? Então a parte ela não é o todo e aí você tem esse processo. Então acho que é um pouco por aí, né? Enfim, não sei se falei demais. Não, Dante, é isso. Foi uma excelente contribuição e já deu uma pincelada aí de quanto que você pode contribuir. E o Dante, ele deu muita mentoria já na vida também, na jornada dele aí, que ele tem, uma jornada incrível. O Dante, ele é sócio do Murilo Gun, Walter, num projeto da Gravidade Zero, um projeto novo que eles estão implementando. Então, muito feliz e agradecido pela sua generosidade de estar com a gente. Acho que vai ser uma contribuição incrível. A galera que vai estar aí, acho que
a Vivi e o Dante, acho que a gente já vai fechar aqui, porque acho que o Renan está no deslocamento. Olha, eu acho incrível, Flávio, eu acho incrível, assim, na verdade, é o seguinte, é muito difícil, assim, nas próprias mentorias vivenciadas por mim ao longo dos anos, é muito difícil você escrever exatamente o que vai ser ofertado e o que de fato acontece lá na mentoria, porque a inteligência coletiva que se instala ali, meu amigo, a imersão, o ambiente seguro, ele é absurdo. Então assim, a gente sempre é muito premiado, eu acho, com as surpresas ocultas, eu diria, né, do mergulho aí nesses 8 módulos aí desse processo. Então, acho que essa é uma coisa que eu também acho fantástica. Eu acho que isso que vai ser o mais bacana, né? Essa construção coletiva que a gente vai fazer vai extrapolar em muito todas as expectativas que a gente tenta construir aqui e gerar. E essa é também a nossa expectativa, assim, de fazer com que as pessoas se conectem e a gente consiga construir algo de valor juntos. Dante, obrigado, viu? Obrigado demais pela sua participação aí. Vai ser ótimo ter você com a gente, você e Renan, que são quase uma dupla, né? Parceiros da vida aí e que vão contribuir demais aí. Obrigado, viu? Pela sua generosidade, pelo seu tempo. E o Dante e o Renan estão conversando comigo sobre a metodologia que vai ser aplicada, então a gente está desenhando algo ainda juntos, para ver o que a gente pode fazer a mais, assim, para de fato fazer dessa mentoria algo muito diferenciado e sair do papel mesmo, assim, não ficar só na teoria. Obrigado, viu, Dante? Walter, é isso. Eu acho que vale a pena, valeu o nosso bate-papo. Vivi e Dante aqui dando uma pincelada aí o que esses conselheiros e amigos vão estar contribuindo com a gente nessa jornada de 8 semanas. Estou ansioso com o aprendizado que a gente vai ter, né, Walter? Acho que tentar ensinar faz com que a gente aprenda muito mais do que distribuir o conteúdo. Só nas falas aqui da Vivi e do Dante, a gente já viu o quanto que a gente pode aprender com cada uma dessas pessoas que vão estar com a gente nessa jornada, não só com esses conselheiros, esses amigos que vão estar no dia a dia com a gente, mas com cada mentorado que vai fazer parte, o quanto que vai ser bonito conhecer a história dessas pessoas, de caminhar junto com elas, e a gente construir aí nessas 8 semanas um projeto, que é o primeiro projeto da Upper School, que nos deu muito orgulho aí como o primeiro passo dessa iniciativa focada na educação. Perfeito, Flávio. Acho que, no fundo, o que nós dissemos logo no começo continua presente até agora, que é o seguinte: não existe ensinar, existe aprender. Portanto, nós não vamos ensinar nada, nós vamos aprender juntos, todos juntos, como sermos melhores a cada dia.